Então a gente inicia aqui a gravação da aula. Eu queria só que alguém desse um bom dia, alguma coisa aí, para saber se eu estou recebendo o áudio de vocês aí. Por favor. Bom dia. Ei, beleza. Deu certo. Então é o seguinte, eu queria falar com vocês hoje sobre essa situação aqui, ó. A revolução científica e a nova geometria do século XVII. Tá? Vejam bem, a ciência nem sempre existiu. Tá? A gente vê a ciência como uma coisa absoluta, que ela acontece, que a religião e a ciência não se falam, um monte de coisa. Mas o que a gente precisa compreender é que é o seguinte: antes, e aí eu já falei dessas coisas para vocês em outras aulas, nós estamos na terceira crise da matemática. O que é que significa uma crise na matemática? É um momento de estruturação dos conhecimentos com base numa proposição científica. Uma proposição científica é meio absurdo dizer, mas é assim, é como se a gente criasse uma forma de tratar o conhecimento matemático de maneira unificada. Qual é o objetivo da matemática? É tentar ser universal, para não ter uma influência da estrutura cultural no conhecimento matemático. Então, é assim, não pode haver a matemática europeia, a matemática islâmica, a matemática chinesa, a matemática russa. Não pode existir isso. Tá? Não pode. Tem que ser universal. Todo mundo que estudar matemática tem que estudar a mesma coisa. Tá? Esse é um propósito da matemática como ciência. A ciência matemática tem que ser universal. Se você usa nos Estados Unidos, na União Soviética não existe mais, na Rússia, na Europa, não importa onde você usa, mas é o mesmo conhecimento para todos. Tá? E o que acontece? Nessa situação, o conhecimento ele teve que ser organizado de tal maneira que todos possam compreender. Não pode ter assim, olha, lá naquele país ali, ou então naquela comunidade ali, o pessoal usa matemática de outra maneira. Não pode ter isso. Tá? Então, se criaram as crises. E elas foram criadas, tá? Para tentar explicar a universalidade da matemática. A primeira crise, ela acontece da antiguidade até mais ou menos esse período, que é o logicismo. Tá? E o logicismo está relacionado a utilizar a lógica para explicar o conhecimento matemático. Tá? E aí o que acontece? Numa determinada mudança de estrutura, que é o que eu vou apresentar agora para vocês, surge uma nova forma de ver o conhecimento matemático. Como é que funciona esse negócio? As pessoas começam a dizer a si mesmo: olha, a lógica explica a matemática, mas não explica tudo da matemática. Aí eles começaram a propor a ideia de que a forma ou a fórmula matemática poderia explicar as coisas. As coisas deveriam ser organizadas de maneira algébrica. Tá? A gente sabe, a gente estuda na escola que tem a aritmética, a álgebra e a geometria. Então, a álgebra ela surge para organizar modelos matemáticos. Então, se criou uma situação de que o formalismo
é o que explicava a matemática de maneira universal. Se você quiser estudar alguma coisa de matemática e estudar de uma maneira universal, você então tem o apoio de uma estrutura chamada álgebra. Tá? Então, essa algebrização do conhecimento matemático foi organizado de maneira, vamos dizer assim, funcional. O modelo tal descreve tal coisa. É aí que começa a surgir o cálculo, que vocês estudam, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, que são as equações ordinárias. Tá? Como é que chama? Equações diferenciais ordinárias. Essas equações diferenciais ordinárias, elas tinham um papel de fazer com que você compreendesse as estruturas gerais que compõem o conhecimento matemático a partir da álgebra. Tá? Ou seja, de formas, de fórmulas. É aí que surge uma segunda crise, ou seja, uma segunda forma de ver o conhecimento matemático de maneira universal. E essa segunda forma essa segunda crise é o formalismo. Ou seja, todas as explicações matemáticas, todas as estruturas matemáticas, elas se organizam para descrever de maneira formal, ou seja, a partir de álgebra, a partir de modelos algébricos. Tá? Então, o formalismo ele deu toda a estrutura do que hoje tem na matemática escolar. Tudo que se estuda na matemática escolar está relacionado a você compor fórmulas, modelos matemáticos. Por isso, o formalismo. Ok? Então, o formalismo ele é a segunda crise da matemática, ou seja, a segunda tentativa de organizar a matemática de maneira universal. Tá? E aí, teve um momento da matemática formal que foi chamada de matemática moderna. A matemática moderna foi utilizada, principalmente nos Estados Unidos, para organizar o processo de formação dos matemáticos americanos num período de Guerra Fria, que é quando acabou a Segunda Guerra Mundial e os americanos e os russos começaram a disputar o poder sobre o mundo a partir da construção de mísseis, tá, que levariam ogivas nucleares. Então, as bombas nucleares, por exemplo, foram 2 bombas jogadas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, as bombas nucleares, elas passaram a ser o foco da produção armamentista e, com isso, o que impulsionou o estudo da matemática foi que os russos tinham uma matemática melhor do que os americanos. Então era necessário construir uma estrutura matemática que desse suporte para uma formação mais rápida e mais eficiente. E talvez daí que vem essa força dessa palavra que eu não gosto, que é ensino eficiente para a matemática americana. E o Brasil, ele estava na década de 60 para a década de 70 numa reorganização do ensino. E essa reorganização do ensino passava de um estudo que era baseado na França, o estudo brasileiro, a formação brasileira era baseada em um modelo francês e se modificou de um modelo francês para um modelo americano, que foi a entrada da matemática moderna no Brasil. Só que a matemática moderna não deu certo, não funcionou. Tá?
a formação de matemáticos a partir da matemática moderna funcionou para os Estados Unidos, mas não funcionou para o Brasil. Então, foi um fracasso o uso da matemática moderna no Brasil. As pessoas hoje ainda carregam compreensões de que a matemática não contribui com as suas vidas. Por isso que as pessoas dizem assim, mas eu vou aprender isso para quê? Quando é que eu vou utilizar isso na minha vida? Isso é reflexo exatamente dessa aplicação da matemática moderna. A matemática moderna se distanciou completamente da vida das pessoas. Porque não era objetivo isso. O objetivo era só aprender matemática. Tá? E quem se aproveitou dessa matemática moderna foi um modelo educacional chamado tecnicista. Tá? E esse modelo tecnicista, ele é resultado de uma necessidade de formação rápida das pessoas, tá? E não necessariamente torne elas algumas pessoas que dominam matemática, mas que simplesmente essas pessoas elas tenham a possibilidade de usar o conhecimento de matemática de uma maneira mais objetiva. Bom, é isso. Agora, de onde é que surge essa situação do tecnicismo, tá? Utilizando o conhecimento matemático? Surge daqui, deste momento que eu vou falar agora para vocês, que é a Revolução Científica. Tá? A Revolução Científica fez surgir a Revolução Industrial. Então, a Revolução Científica foi uma maneira de fazer com que o conhecimento científico fosse a principal ordem de aprendizagem nos ambientes escolares. Por isso que nós utilizamos no processo de formação escolar o conhecimento científico e não utilizamos o conhecimento que é desenvolvido nas comunidades. Por exemplo, o conhecimento desenvolvido por um carpinteiro naval para fazer embarcações não tem validade. Por quê? Porque não é um conhecimento científico, é considerado um conhecimento popular. Mesmo ele sendo organizado, sistematizado, há um planejamento, existe uma estrutura de engenharia, mas como não é base de conhecimento científico, então não entra na escola. Tá? É desse jeito. Da mesma maneira, os agricultores têm uma maneira de trabalhar a matemática a partir da realização de tarefas que resolvem problemas para a agricultura. Mas não é um conhecimento que foi desenvolvido a partir do que se estuda na escola, ou seja, base do conhecimento científico. Então, não tem validade. É chamado de conhecimento inacabado, conhecimento popular, conhecimento... por exemplo, a etnomatemática, que ela é uma estrutura de tratamento da relação da matemática com a cultura popular, não é considerado conhecimento científico. Tá? Etnomatemática é uma forma de você trabalhar metodologicamente conhecimento matemático com o apoio da estrutura cultural ou com o estudo da estrutura cultural, mas não é conhecimento científico. Conhecimento científico, quem desenvolve é o matemático puro que trabalha o desenvolvimento de estruturas matemáticas a partir da organização do conhecimento teórico da matemática. Tá? Mas, quando chega no âmbito da metodologia para o ensino, a etnomatemática cabe muito bem e diz, olha, esse conhecimento científico ele pode ser utilizado nessa estrutura aqui, tal, porque ele se adequa à necessidade das pessoas, e as pessoas estão nos seus ambientes culturais. Ok? Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Não se preocupem, porque é assim, é que nem na nossa aula, na aula presencial. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, levanta a mão. Se alguém quiser que eu comente, repita alguma coisa,
só apertar aí o botão de levantar a mão e eu... Bom, mas como eu sei que vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fazem na aula, vocês ficam me olhando, ninguém fala nada, eu vou falando aqui, na medida que vocês quiserem, vocês levantam a mão aí, tá bom? O Raminha aqui, ele diz sim, pessoal, tá bom? Então, olha só, vamos começar aqui. O primeiro ponto é o seguinte: existe uma revolução científica. O que é essa revolução científica? O conhecimento que antes era chamado de filosofia, tá? Não existia matemática. Primeiro isso, tá? Não existia na antiguidade a palavra matemática. Não existia. O que existia era a filosofia, tá? E se existia a filosofia significa o estudo de alguma coisa, tá? É isso que significa filosofia. E aí você tem a filosofia sobre o universo, a filosofia sobre o mundo, a filosofia sobre alguma coisa. Ou seja, até hoje, quando vocês veem uma pessoa falando sobre tal coisa, eles dizem, ele está filosofando. Então é isso, filosofia é isso. É você estudar sobre alguma coisa, tá? E aqueles que estudavam sobre as formas, aí vocês vão lembrar comigo lá do trivium e do quadrivium. Qual eram as coisas que eram discutidas na formação do trivium? Era a música, tá? Porque a música enaltece o espírito das pessoas. A retórica, por quê? Porque a formação dessas pessoas era para a prática da política. E a aritmética, por quê? Porque o comércio, a produção agrícola e a comercialização precisava ser contabilizada. Então a aritmética era o ponto principal de estudo que se aproximava do que a gente chama matemática. Mas não existia matemática, existia aritmética, tá? Aí depois veio o quadrivium. No quadrivium tinha a astronomia. Por quê? Porque os calendários da produção agrícola precisavam ser trabalhados. E esses calendários, eles tinham uma reorganização da prática em função do tempo, tá? E aí é que surge o que a gente chama de geometria por causa das medidas de terra, tá? Mas a geometria não era a formação do quadrivium, era a astronomia, a música continuava, tá? Aí surge a geometria, mas não necessariamente como estrutura de formação, mas a aritmética se mantém. E era a oratória e a aritmética que eram fortes. Por quê? Porque era uma formação política, tá? Formação para o político da época. A geometria ela vai surgir depois desse período, mas ela já tem força por causa da astronomia, tá? Apesar de que na época todo mundo era bolsonarista e acreditava que a Terra era plana, tá? Não, depois, muito depois, é que o Eratóstenes vai levantar uma possibilidade de que a Terra não era plana a partir da circunferência da Terra. Se a Terra tem uma circunferência, não pode ser plana, tá? Mas isso aí ele nem levantou essa questão. Isso aí foi muito depois, já nesse período da Revolução Científica, tá? Um cara chamado Pedro Nunes, em português, ele começa a estudar a geometria da Terra, tá? E por conta exatamente das grandes navegações. Então vamos ver aqui o que significa essa revolução científica e a nova geometria do século XVII, tá? O objetivo aqui, detalhe, essas coisas todas são tiradas daquele livro da Tatiane, agora me confundi se é Tatiane Nunes ou é, oh meu Deus,
agora me esqueci, eu falei Pedro Nunes e Tatiana, não me confundi, mas é da Tatiana, tá? O livro da Tatá. Então é o seguinte, ela tem um capítulo chamado A Revolução Científica e a Nova Geometria do século XVII. O objetivo aqui é analisar as transformações ocorridas na matemática durante o século XVII, em particular na geometria, com a intervenção de métodos algébricos. Então, olha só, vocês sabem identificar uma estrutura geométrica a partir de uma estrutura algébrica. Se eu digo assim, a figura tem área 4L. A área da figura é 4L. Que figura é essa? Alguém pode me dizer aí? A área da figura é 4L. L é o lado. Então, que figura é essa? R$100 no Pix agora para quem disser. Vou até pegar meu celular, cadê? Vou passar o Pix da pessoa. Tá ali do outro lado, cara. Não é um quadrado, professor? Tem que ser um quadrado, né? Entenderam? A mesma coisa. Como é que é o perímetro do quadrado? Diz aí, Emily. Como é que é o perímetro do quadrado? O perímetro do quadrado que é o 4L, né? Eu estava falando errado. Porque a área do quadrado vai ser L ao quadrado, não é isso? Vamos falar de maneira correta. O perímetro do quadrado é lado mais lado mais lado mais lado. São 4 lados. 4L é o perímetro. A área seria base vezes altura. L vezes L, L ao quadrado. Eu acabei falando errado. L ao quadrado L ao quadrado. L ao quadrado é a área do quadrado. E 4L é o perímetro do quadrado. Então vejam bem, eu não descrevi forma para vocês. Não descrevi a forma das figuras. Eu descrevi a estrutura delas a partir da álgebra. Deu para entender isso aí? Ou ficou confuso? Deu, professor. Deu, claro. Então olha só, o nome de René Descartes e o de Pierre de Fermat estão no centro dessas mudanças, que culminaram com a invenção do que hoje é chamado de geometria analítica. Tá? Então vejam bem, olha só, como é que funciona essas estruturas na matemática? Você tem três coisas principais na matemática: álgebra, aritmética, geometria. Quando você começa a combinar os elementos dessa tríade, álgebra com geometria virou geometria analítica, tá? Álgebra aritmética com geometria vai ser uma outra estrutura. Só que tem um detalhe, isso aqui não vira um novo conhecimento, mas você consegue compreender pela operação básica. Exemplo, se você tiver uma fração, tá? Aí, claro, eu não vou desenhar aqui porque eu não vou ter o elemento, mas vamos dizer assim, olha, vocês têm uma circunferência. Como é que ficaria representado uma fração 1 sobre 4, utilizando a circunferência? 1 sobre 4 é 1/4, não é? Então, como é que ficaria a representação geométrica de 1/4, utilizando uma circunferência? Ela ficaria uma circunferência recortada somente ao primeiro quadrante, não é isso? Então, olha só.
todas as vezes que a gente tem a possibilidade de organizar estruturas matemáticas que sejam combinadas, surge um novo ramo da matemática. Tá? E é nesse sentido, o René Descartes, ele pegou a geometria e começou a organizar essa geometria, tá? De maneira algébrica. Então vamos lá. Visualizando, tentem visualizar para mim. Qual é a forma geométrica que representa uma função do primeiro grau? Me diga. Isso, perfeito. Matheus colocou aqui. Reta. E uma função do segundo grau? Como é que fica? Uma parábola. Agora me diz aí, já que é o Matheus que está respondendo tudo, então me diz uma coisa, Matheus. Quantos eixos eu preciso para fazer uma figura volumétrica no espaço? Qualquer figura volumétrica no espaço. Isso. Eu preciso de 3 eixos. Então, olha só. Essa simples organização que a gente está fazendo aqui levou um enorme tempo para ser organizado. E o René Descartes, ele começou a estruturar isso. Ele tirou a geometria plana de um eixo de dois eixos, vamos dizer assim, né? Da estrutura de um plano que tem 2 eixos, que é o x e o y, e puxou essa geometria para uma geometria volumétrica, ou seja, uma geometria espacial, com a definição de um terceiro eixo. Você tem o x e o y, surge um terceiro eixo chamado de z. E aí você consegue posicionar as coordenadas em um espaço. Ou seja, os pontos no espaço, eles surgem do momento em que se estrutura um tripé. No caso, um tripé seriam os 3 eixos, o x, o y e o z. E isso leva um tempo, tá? Leva um tempo muito grande. Porque, por exemplo, toda a geometria que a gente fala da antiguidade, toda a geometria da antiguidade é plana, é absolutamente plana. Só que por exemplo, a circunferência, o que o Descartes faz? Ele pega a circunferência que está no plano XY e eleva ela no eixo X, no eixo Z, perdão. Então ela ganha um volume, ela ganha uma altura, tá? E o que vai acontecer? No momento em que ele começa a estruturar isso, ele organiza algebricamente uma forma de tratar a matemática. Tá? O Fermat, ele começa a desenvolver teoremas que explicam essas estruturações algébricas. Tá? Então, eu tenho até um livro aqui pequenininho, eu esqueci de pegar ele aqui, não dá para achar agora, que é sobre o último teorema de Fermat, que trata de um teorema que tenta dar uma estrutura para a compreensão de como você monta os modelos. Aí surgem os lemas, os teoremas, tá? Que são estruturas que elas dão suporte de organização para a composição dos teoremas, tá? E aí o que acontece? Surge uma nova forma de ver a matemática. Aquela estrutura lógica que era baseada na discussão, na apresentação de exemplos, na hipótese, tá? Como é que chama? Na contradição. Essas estruturas todas elas começam a cair por terra. Ou seja, não deixam de ter validade, mas elas começam a cair em desuso. Porque vocês sabem, toda vez que aparece uma coisa nova, as pessoas começam a utilizar aquela coisa nova muito mais do que usavam antigamente outra coisa. Então, determinadas explicações que não se faziam por completo no âmbito da
da lógica, agora elas ganham uma dimensão de representação na estrutura geométrica e algébrica. Tá? E aí, continuando. Entretanto, antes de desdobrarmos a obra desses autores, vale descrever o modo abrangente que ocorreu na ciência no século XIII ao século XVI. A ciência se reorganizou. Na realidade, o conhecimento foi organizado até que se culminou em um movimento chamado de ciência. Atualmente, atualmente mesmo, nosso momento que a gente está vivendo, a crise da matemática não é mais o algebrismo, no caso, o formalismo. É um outro movimento, que é analítico. Tá? Quando vocês estudam hoje a análise real, é uma forma de você pegar as estruturas algébricas e compreender essas estruturas dentro de outras dimensões, como os números infinitesimais, como o universo, o subuniverso. Né? Eu acho que quem acompanha aí os filmes da Marvel, né, tudo está relacionado ao multiverso. Então existem subunidades de universos que eles se interconectam. Para você pensar esse tipo de situação, surgiu uma nova estrutura da matemática que é chamada de intuicionismo. Tá? E a gente não vai falar muito dela agora, não vai adiantar muito, porque está fora dessa temática. Tá? Mas em outro momento eu vou falar para vocês. Então, nós estamos aqui falando do formalismo. Ok? E aí evidentemente, tem uma reorganização da matemática. Tá? Então, a noção de ciência ganhará uma nova conotação no fim desse período, mas a crença de que teria havido uma alteração radical na acepção desse termo é bastante questionada pelos historiadores atuais. Então, o que acontece? A opinião da autora é que surgiu a ciência, mudou de filosofia para ciência, e passou um longo tempo, até hoje ainda chamamos de ciência. E tem gente que diz assim mesmo, não, modificou-se, né? Modificou-se, hoje nós chamamos de ciência moderna. Continua sendo a mesma coisa. Mas por quê? Porque há um valor, uma valorização do conhecimento científico de maneira muito forte. Tá? Então, segundo a visão tradicional, por volta de 1700, teria havido uma ruptura completa com o pensamento dos tempos anteriores, anteriores a Copérnico. O cosmos aristotélico finito, substituído pelo universo infinito descrito por Newton, a natureza perfeitamente explicada por meio da mecânica e da matemática, e a experimentação fornecendo um meio essencial para justificar as teorias científicas. Então, nesse recorte aí tem um monte de informação. Tá? Então, vamos por partes, como dizia Jack o Estripador. Que é o seguinte, primeira coisa, o que são esses pensamentos anteriores a Copérnico? Tá? Existiam duas formas de ver o mundo. Bom, duas formas de ver o mundo. Uma, o mundo ele é plano. Tá bom? Plano, completamente plano. E o mundo é limitado. Tá? Essas eram as formas de ver o mundo. O mundo é plano e ele é limitado. Ou seja, o fim do mundo é bem ali. Tá? Onde é que era o fim do mundo? Era onde o homem podia alcançar, dali tinha um abismo eterno. Se vocês quiserem entender como é que funcionava isso, tem um filme do Thor, que é o Ragnarok, que mostra Asgard. Asgard era um mundo plano, que chegava num determinado momento, havia uma cachoeira que derramava o mar de Asgard. Asgard era tipo uma ilha e tinha lá no final um abismo, onde a água caía. Caía para onde eu não sei, mas caía. E brotava a água de novo para continuar caindo, parecia uma fonte. Então,
essa foi uma forma que eles utilizaram para representar o mundo aristotélico, o mundo da antiguidade. E como Asgard é um mundo dos deuses, e os deuses são da antiguidade, por exemplo, Odin, então isso quer dizer que o Asgard seria um mundo plano. É essa a representação do pensamento aristotélico. Agora, outra coisa, é limitado. Então, assim, já que tem o abismo, tem a esfera. Então, fora da esfera, não era mundo. Só era mundo da esfera para dentro. Tá? No caso da semisfera, como se tivesse uma tampa. A tampa seria aonde estão as estrelas. E abaixo é onde está o mundo, onde existe o mundo. O Copérnico, ele chegou e disse o seguinte: olha pessoal, isso aí é doidice de vocês. A Terra não é plana, a Terra é redonda. E o universo não tem essa limitação da abóbada celeste. O universo é muito além do que vocês imaginam. Qual o resultado disso? Tocaram fogo nele. Mataram ele queimado na fogueira. Tá? E a morte do Copérnico, ela é assim, ele foi traído pela igreja. Tá? Por conta do seguinte: no momento em que a igreja diz que quem criou o universo foi Deus, e que o universo é tudo isso que a gente vê, ou seja, tem um limite, o Copérnico chegou e disse assim: meu irmão, olha, tá, Deus pode até ter criado o universo, tá? E ele acreditava, ele era religioso, Deus criou o universo, muito bem, mas esse universo é muito além do que vocês imaginam. Aí ele fazia palestras em vários lugares, demonstrando a sua forma de pensar o universo. Até que ele foi convidado para fazer uma palestra em uma universidade. Universidade não era exatamente o que vocês têm hoje de universidade. Tá? Universidade era um lugar onde se estudava. Como a população geral, né, vamos dizer assim, a população mais pobre, mais carente, ela era absolutamente analfabeta. Então, quem eram as pessoas que estudavam? Eram os religiosos nos mosteiros. E aí o Copérnico foi convidado para um mosteiro para ele falar sobre a sua teoria. Quando ele estava falando da teoria dele, a Santa Inquisição, que era o poder de justiça da igreja, que mandou tocar fogo em um monte de gente, né? O fogo da salvação torturou muitas pessoas, perseguiu as mulheres, enfim, tudo isso. E até hoje ainda persegue. A Santa Inquisição acusou o Copérnico de heresia. Ele foi preso e ele foi torturado para ele negar as coisas que ele estava dizendo a partir das palestras que ele falava. E ele disse: não, eu confirmo, é isso mesmo e tudo mais. E aí, então, tátil, pegaram e fizeram um churrasco dele. Tá? Copérnico foi condenado à fogueira, foi queimado, e isso para que os outros que estavam começando a pensar nessas possibilidades, eles fossem alertados de parar com a brincadeira. Aí, ou seja, o mundo aristotélico permanecia. O que é o mundo aristotélico? É o mundo plano e limitado. Ok? E esse mundo plano e limitado foi criado por Deus. A igreja se apropria da ideia. Foi criado por Deus. E os homens são imagem e semelhança de Deus. Pronto, está tudo resolvido. Tá? Então, aí vem esse terceiro ponto aqui. O cosmos está até finito substituído pelo infinito, tá? Que é a proposta do Copérnico. E ele foi descrito pelo Newton. O Newton, ele criou uma maneira de descrever a relação entre os objetos, tá? Então, olha só, vou dar objetos e os seres. Vou dar uma ideia aqui para vocês. Vocês estão agora me ouvindo
em substituição do que a gente faz normalmente, que é na sala de aula, vocês estão num outro ambiente aqui comigo. Mas o que faz vocês estarem aqui é uma estrutura de conexão. Que estrutura de conexão é essa? A aula de História da Matemática realizada no curso de Matemática do campus de Abaetetuba, tá? Que a gente se reúne em uma sala, num ambiente, onde eu falo com vocês sobre os conhecimentos, vocês tiram dúvidas comigo, a gente organiza a nossa situação. Quando acabar essa disciplina, essa relação, essa conexão se desfaz. Ela só vai se manter conectada até a gente terminar a disciplina. Quando terminar a disciplina, essa conexão se desfaz. Pode se refazer novamente em uma outra disciplina, mas enquanto isso não acontecer, acabou. O Newton começou a estudar essas situações de conexão e ele chegou a uma conclusão. O que faz os objetos se conectarem é uma coisa chamada de gravidade, tá? A gravidade. E aí ele começa a fazer um estudo sobre a gravitação universal, que é o seguinte: se é base matemática, tem que ser universal, por aí vai. Então, tudo tem que se reger a partir de uma leitura universal. Então, se você pega um objeto e joga para cima, tá? Joga para cima, ele volta e cai, tá? Muito bem. Mas o que significa isso, então? É porque esse objeto não pode voar? Mesmo os pássaros voam e depois pousam. Então, todas essas observações, elas começaram a surgir para chegar numa conclusão do que seria este mundo, o que seria esse universo. Então, joga para cima, ela cai. Por que cai? Porque ela é atraída pela Terra. Foi essa a conclusão que ele chegou. Então, o que seria essa atração da Terra? A atração da Terra é a gravidade. Aí criou-se uma estrutura. Todo objeto muito grande atrai todos os objetos que são menores do que ele. Exemplo, a Lua. A Lua é menor do que a Terra. A Lua tem 1/4 do tamanho da Terra. Então, a Lua é atraída pela gravidade da Terra. Mas a Lua também tem gravidade. Então, a Terra também é atraída pela Lua. Tá? E os movimentos da Terra e da Lua fazem com que haja um equilíbrio nessa estrutura de aproximação. Tudo isso o Newton criou como ideia e demonstrou matematicamente. Tá? Existe uma fórmula, eu acho que vocês até estudaram no ensino médio, da distância, ela é proporcional à atração entre os corpos. Sendo que um corpo grande e um corpo pequeno, o corpo grande mantém uma atração maior sobre o corpo pequeno. Então, uma bola, uma pedra que é jogada para cima, ela é muito menor do que o planeta. Então, ela é automaticamente atraída pelo planeta. Tá? A outra situação, o terceiro, assim, seguindo, o quarto ponto aqui, o primeiro é do Copérnico, o segundo é do Aristóteles, o terceiro é do Newton, o quarto ponto seria a mecânica celeste. Essa mecânica celeste não está aqui, mas ela foi trabalhada também pelo Descartes, não, como é que chama desse? O que montou a igreja. A igreja evangélica, como é que é o nome do cara, rapaz? Agora me fugiu, esqueci dele. O Lutero, perfeito, muito obrigado. Então, olha só, o Lutero, ele era matemático, tá? Ele conheceu um cara chamado... Oh, meu Deus do céu, eu tô ralado hoje. Ele conheceu um astrônomo que fazia a leitura de estrelas, o céu e tal e tal. Aí eu vou lembrar o nome desse astrônomo. E esse astrônomo contratou o Lutero como matemático. E o Lutero tinha algumas propostas de como era a descrição da ação gravitacional. Ele já sabia que existia a gravidade.
Newton já tinha marcado isso. O Lutero vai e faz um estudo sobre como é que era o movimento gravitacional, tá? Então ele chega numa conclusão de que o movimento dos planetas para se manterem numa atração gravitacional era no formato de uma elipse, tá? E, ou seja, essa mecânica celeste, ela se estabelecia a partir de uma equilibração. Aí as pessoas, por exemplo, tem muita gente que diz assim mesmo: a Lua está sendo atraída pela Terra como se fosse... Aí tem algumas pessoas que usam um exemplo, né? Como se a Terra estivesse amarrada à Lua por um fio e a Lua está girando. E aí você pega uma pedra, amarra num fio e gira. Aí o que acontece se você soltar o fio? A pedra vai embora. Aí as pessoas dizem: então o que aconteceria se a Lua se soltasse da Terra? Não vai acontecer uma coisa dessa. Por que não? Porque de acordo com a teoria do Newton e de acordo com a mecânica celeste do Lutero, a atração é mútua. Não é possível a Lua se deslocar e tomar outro rumo. Não vai acontecer. E mesmo que pudesse acontecer num absurdo imenso, a Lua continuaria orbitando o Sol como ela orbita hoje. Ela não vai vagar pelo universo. Olha, lá vem a Lua, passou a Lua. Não existe isso. Tá? Não existe isso. Então, eu me lembrei de uma coisa que não sei se vocês vão... Vocês gostam de piada, não, né? Não gosto muito de piada, vocês não são muito bons. Mas é o seguinte, nesses estudos de história aí, descobriram como é que o homem das cavernas chamava as estrelas cadentes. Porque tinha, né, as estrelas cadentes e tal, vocês sabem, até hoje caíam as estrelas. Vocês sabem como é que os homens das cavernas chamavam as estrelas cadentes? Sabe ou não? Era assim, ó. Era desse jeito. Estou dizendo que vocês são muito ruins, não conto mais piadas. Não conto mais piadas para vocês, sem sacanagem. Tá? Então, olha só. Então, vejam bem. Diante dessas situações todas, tá? Não era possível manter... Veja bem, entenda uma coisa, tá? Entenda uma coisa. Vou colocar uma situação nossa, atual, tá bom? Para vocês entenderem. Vocês vão me dizer o que vocês pensariam disso. Vocês têm celular? A gente está se vendo aqui. Vocês estão vendo que cor é a minha camisa? Estão vendo que cor que é a minha camisa? Ó. Tá? Agora imagina se tudo isso que a gente já conhece sobre a internet, o uso do celular, redes sociais, computador, tudo isso que a gente conhece, imaginem se a TV, a televisão, tá? Que é aquele aparelho que a gente liga, bota no canal e assiste um programa. Imaginem se a televisão fosse preto e branco, até hoje. O que vocês acham? O que vocês me diriam aí da televisão? Tudo o que vocês conhecem da internet, tudo o que vocês conhecem do celular e das redes sociais é colorido. O que vocês me diriam se a televisão continuasse preto e branco? Você não tem nada para dizer, não. Ultrapassado. Perfeito. Então, olha, como é só o Matheus que tá interagindo comigo, eu vou falar só com o Matheus. Matheus, bacana essa tua percepção.
que é o seguinte, olha só. Se a televisão ela é ultrapassada, isso quer dizer que as pessoas vão deixar de ver televisão e vão ficar só na internet. É o que está acontecendo hoje. Tá? A internet ela ganhou uma dimensão tão impressionante que foi necessário que os próprios canais de televisão começassem a se adequar. Então, assim, você encontra, por exemplo, o Globoplay hoje. O que é o Globoplay? Globoplay nada mais é do que um streaming, que é como acontece com os outros todos. O Amazon Video e outros aí, né? Então, o que acontece? A televisão teve que se adequar. O que teve que acontecer com o conhecimento científico? Teve que se adequar. Porque se ele continuasse pensando todas essas outras coisas sobre o universo, sobre a gravitação universal, sobre o movimento dos planetas, e a ciência continuasse dizendo que a Terra é plana, ia ficar ultrapassada. Então foi necessário fazer o quê? Reorganizar o conhecimento. Tá? E aí é essa última parte. E a experimentação fornecendo um meio essencial para justificar as novas teorias científicas. Ou seja, a experimentação significa o seguinte, pessoal. Como é que os cientistas nesse período de 1700 para cá, eles passavam a ganhar dinheiro? Eles ganhavam dinheiro da seguinte maneira: eles faziam experiências públicas, tá? Eles faziam experiências públicas. Então, por exemplo, um cara ele queria mostrar como é que era a ação da gravidade. Aí ele pegava, olha, quase um carro bate com o outro aqui na frente de casa. Aí o que acontece? Eles pegavam, por exemplo, faziam experimentos de jogar duas coisas juntas para ver qual delas chegava primeiro no chão. Tá? Eles afundavam determinadas coisas para saber o quanto elas permaneciam resistente à água, e faziam experimentos. A ciência ela se manteve financeiramente fazendo experimentos, até que começou a se industrializar o experimento da ciência. Tá? Como é que se industrializou o experimento da ciência? Antes, quem era o cara que fazia remédio era aquele farmacêutico, tá? Que era chamado de alquimista. Hoje tem o farmacêutico, que é o manipulador, que é aquele cara que você tem, por exemplo, se você quer comprar um remédio que não veio da indústria, você vai numa farmácia de manipulação, o cara vai lá, bota um monte de produtos, mexe e tal, pronto, tá aqui tem o remédio num vidrinho, tá? Então, do alquimista se fez o farmacêutico manipulador. Então, houve uma mudança que financiou toda essa estrutura. Tá? Então, continuando aqui. Numerosos exemplos mostram que a história da ciência nessa época não é tão triunfal como se acredita, e que a historiografia tradicional construiu esses cânones para justificar a imagem moderna da ciência. Então, muita coisa foi refeita e tinha que virar sucesso. Só que tem coisas que não foram muito vantajosas de se fazer. Tá? Na verdade, a recepção das ideias inovadoras de Copérnico, Galileu e Newton parece ter sido bastante lentas. A convivência entre as novas e as antigas ideias gerou misturas no pensamento, e eles não escreveram com o intuito nítido de renovar os padrões que os precediam. Então, assim, a ciência mudou, mas mudou uma concepção que era muito, muito segura, muito forte. Tá? Então, eu vou dar uma ideia para vocês. Vou dar uma ideia com vocês aqui. Vocês vão me dizer o que vocês pensam disso. Quem é que gira? É a Terra que gira ao redor do Sol ou o Sol que gira ao redor da Terra? Estou perguntando.
Qual é a resposta que você me deu? Mateus, está me respondendo tudo. Quem é que gira? É a Terra que gira ao redor do Sol ou o Sol que gira ao redor da Terra? A Terra que gira ao redor do Sol. É isso que você quer dizer, não é? Muito bem. Então, peraí. Se isso é verdade, tá? Se isso é verdade, a Josinete também colocou que é a Terra que gira. Se isso é verdade, o que é que você vê passar por você? Não é o Sol subindo, passa por você e depois ele desce lá do outro lado? Não é isso? Então, peraí. A gente vê o Sol passar pela Terra. Então, é o Sol que gira ao redor da Terra. Não posso argumentar isso? E vou dar uma ideia para vocês. Não sei se vocês viram um vídeo de um idiota completo. Ah, pois é, depende do observador. Um cara idiota, burro. Sabe uma pessoa burra? Pessoa burra mesmo. Burra. Ele pegou os dois caras, entre outros. Ele pegou assim, isso aqui é uma serrinha de unha. Então, imagina o seguinte, ele pegou uma régua, né, meio formato. Aí ele foi para o alto do apartamento dele lá em Niterói, Rio de Janeiro. Aí ele botou o horizonte exatamente alinhado com a régua que ele tinha. E ali ele provou que a Terra era plana. Vai ver que ele mora num apartamento de cobertura no Niterói e nunca precisou estudar. Porque nunca ninguém mostrou para ele que isso aqui não é justificativa para mostrar que o horizonte e a régua estão alinhados. Então, é por isso que a Terra é plana. Teve um outro cara, mais burro do que ele ainda, e rico como ele, que viajou de avião, pegou um avião. Ele pegou esse avião especificamente para isso, tá? Ele pegou um avião que passava pela linha de divisão da Terra, passava pelo Equador. Então, assim, vamos imaginar que aqui está a linha do Equador. Então, ele sai de um hemisfério norte, e passa pelo Equador e vai para o hemisfério sul. Ele fez essa viagem. É uma viagem muito comum, por exemplo, a Europa, Brasil faz isso, tá? Aí ele pegou e levou um prumo, sabe aqueles prumos de pedreiro que tem a bolinha? Que o cara vê se tá, a bolinha sobe, aí ele coloca igual a bolinha fica no meio. Prumo de pedreiro. Ele levou um prumo de pedreiro para ele mostrar que ele estava no norte desse jeito, tá? Quando ele passa pelo Equador, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. Ou seja, o que era para cima vira para baixo, o que era para baixo vira para cima, para mostrar que a Terra era plana. E tem dois lados, parece um disco de vinil, lado A e lado B. E aí o que aconteceu? Ele não entendeu que a Terra tem uma curvatura. Ela não faz isso. O avião sobe, vum, tá? Vou fazer aqui, ó. O avião sobe, vum, aí ele faz a volta, depois ele cai, vum. O avião não faz isso. O avião faz um contínuo movimento circular. Esse movimento circular é como se ele estivesse em reta o tempo todo. Ou seja, ele não conseguiu perceber nem a estrutura do que ele ia fazer. Resultado, ele passou e a bolinha não saiu do lugar. Não teve mudança nenhuma. Tá? Então, olha só. Se hoje... detalhe, outra coisa importante. Eu fui tomar a vacina da gripe. Por favor, se vocês puderem, vão tomar a vacina da gripe. Tá? Porque isso ajuda pra caramba. E principalmente porque vocês convivem muito tempo com muita gente, e isso ajuda, porque a influenza mata mais do que o Covid matou, tá? Muito mais. E o que acontece? Fui tomar vacina. Sabe o que eu lembrei, foi quando eu cheguei na quarta-feira passada em Belém. Eu lembrei não, estava vendo o jornal aí, porque tem baixa vacinação. Eu disse, pô, vou aproveitar e vou logo lá tomar minha vacina.
né? Eu já estou velho, caindo aos pedaços, então eu tenho que tomar a vacina de qualquer jeito. Eu, como professor, tenho que tomar a vacina. Aí o que acontece? As pessoas, elas resistem. Não, porque de maneira nenhuma, não, esse negócio. Então, essas concepções de hoje são reflexos do quanto a ciência teve resistência nesse período. A ciência não foi aceita imediatamente. Todas essas coisas que eu estou falando para vocês, por exemplo, eu vejo o sol passar ali, então quem é que diz, não, isso aí é bobagem. Do mesmo jeito que tem gente que diz que não, a Terra é plana, é plana, é plana. Por quê? Porque ela acha que a ciência ela serve ao sistema. Então, para ajudar esse governo Lula, esse Lula ladrão que roubou meu coração, para ajudar o governo Lula, a ciência diz o que o Lula quer. Eu sou contra o Lula, então não acredito na ciência. É assim. Até hoje isso acontece. Então imagine no início como é que era com Galileu, com Copérnico. O Copérnico foi queimado. O Galileu só não foi queimado porque o Papa era amigo dele, muito amigo dele. E foi dada uma alternativa para o Galileu. Ele ficar preso até o resto da vida dele na casa dele. Isso foi que possibilitou que ele desenvolvesse os estudos dele, fizesse os desenhos e um monte de coisa. Mas ele estava preso na casa dele. Então, se vocês pararem para pensar um pouco, as pessoas não queriam essas afirmações da ciência. O Newton, ele só teve a estrutura dele de conhecimento em relação ao cálculo muito bem divulgado, que é o cálculo que vocês estudam hoje, de limite, derivada, integral, tudo isso que dá das equações ordinárias. Você só tem isso porque ele era o presidente da Real Sociedade Científica Inglesa. Então ele tinha apoio do rei. E o rei não gostava da igreja. Tanto que a igreja inglesa, que é chamada de igreja anglicana, é uma dissidência da igreja católica. Os ingleses não obedecem a Roma. Eles têm o seu próprio papa. É um papa anglicano, que é aquele cara que coroa o rei. Então, é assim, eles abriram mão disso. Então, o Newton só conseguiu provar suas estruturas científicas porque ele tinha respaldo. Tá? A mesma coisa acontece. A ciência acontece hoje. A ciência, ela só se vale do apoio da indústria. Porque a indústria materializa o desenvolvimento da ciência. Tá? Exemplo. Elon Musk, hoje, é um dos caras mais ricos do mundo. Não é o mais rico, mas é um dos caras mais ricos do mundo. Por quê? Porque ele utiliza a indústria para desenvolver a ciência e a tecnologia que ele trabalha. Hoje, se a gente está discutindo essas coisas aqui, nós utilizamos uma internet que ela não é necessariamente a internet utilizada pelo Elon Musk. Mas o Elon Musk desenvolveu uma rede de satélites mundial ao redor da Terra para conectar as pessoas nos lugares mais distantes possíveis. Eu fui fazer uma formação no Marajó e lá a gente acessava a internet. Mas a partir do quê? Da Starlink, que é a empresa do Elon Musk que fez a rede de satélite. Então, a indústria ela é o apoio básico da ciência. Por exemplo, hoje nós temos ônibus eletrônicos em Belém, nós temos carros eletrônicos, ônibus elétricos, carros elétricos, carros híbridos usando combustível fóssil e eletricidade. Por quê? Porque nós temos o Uber e o 99 agindo como aplicativos. Porque a indústria acredita na ciência. Os governos nem sempre. O exemplo disso é que nós tivemos um governo que não comprou vacina porque dizia que não acreditava na vacina. Então não são os governos que facilitam para a ciência. O que facilita para a ciência é a indústria. E foi isso que aconteceu. Tá?
Existiu uma reestruturação do conhecimento científico a partir da utilização da possibilidade da indústria reorganizar isso. Então, os aspectos mais importantes das críticas à tese de que teria havido uma revolução científica no século XVII é o fato de que essa tese sugere, de modo tácito, que a noção que temos de ciência já estava presente naquela época. Então, é só uma reclamação, né, da comunidade dizendo assim mesmo, já existia ciência, não é uma coisa nova. Mas ela surgiu ali, ela teve uma reorganização ali. Essa mesma crítica eu já recebi de várias pessoas que não gostam da etnomatemática. Eu trabalho com etnomatemática, eu trabalho com matemática e cultura. Aí teve uma pessoa que era até o diretor lá do planetário, quando eu trabalhava lá, que ele disse assim, mas esse negócio de etnomatemática não existe. Isso daí já existia há muito tempo, porque, me diz, a matemática feita pelos gregos não era a matemática da cultura dos gregos? Então, isso aí já existia lá atrás. Que história é essa de etnomatemática havia agora? Da mesma maneira, as pessoas diziam, já existia ciência antes. Isso tudo existia. Só que não tinha esse nome, não tinha essa estratégia, não tinha esse objetivo. Tá? Contudo, o termo ciência possui conotações modernas e inadequadas para entender o pensamento do período antigo. Tá? Não dá para falar de ciência matemática. Dá para falar de conhecimento, filosofia matemática na antiguidade. Tá? E é essa a diferença. Hoje, a ciência, como ela é vista como uma estrutura de colaboração para a materialização de resultados. Então, é da teoria que sai o comprimido que vai atuar sobre uma determinada dor de ouvido, dor de estômago, dor no pé, a inflamação de uma ferida. É da teoria que sai, não é do experimento prático. Ela é desenvolvida teoricamente a partir de uma análise de vários elementos para aí sim sair para ali e virar conhecimento científico e ser gerado pela indústria. Então, por exemplo, quando vocês estão com dor de barriga e as pessoas da casa de vocês dizem assim, vou fazer um chá de casca de laranja. Tá? Aí, como é que está lá essa casca de laranja? O cara vai pegar a laranja e vai cortar? Não. Numa vez que ele estava chupando uma laranja, a pessoa cortou, fez aquele fiozinho da casca de laranja, né? Cortou daquele jeito, guardou aquele negócio lá pendurado em algum lugar, a casca de laranja ressecou, está lá guardado. Né? Para quê? Para que alguém, quando disser assim, eu estou com uma dor no estômago aqui, aí a pessoa vai, pega aquela casca de laranja, bota na água, faz um chá e te dá. Tá? Ou seja, isso não é científico. Tá? Porque, primeiro, quais são as propriedades da casca de laranja que são diretamente relacionadas à dor que você está sentindo? Não tem. Não tem? Então não dá para estruturar isso assim. É isso que a ciência diz que não é conhecimento científico, é conhecimento popular. Pelo hábito popular, você pega a casca de laranja e faz um chá. Mas pelo hábito científico, a partir da estrutura científica, você vai pegar o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, ao mesmo tempo ele tira a dor, ou você pega um Dorflex para dor de cabeça. Eu estou com uma dor aqui no ombro que eu bati, toma um Dorflex porque é um relaxante muscular, e relaxando o músculo a dor diminui. São essas as estruturas, são diferentes, são coisas diferentes. Alguns heróis da Revolução Científica, como Kepler, Newton, tinham interesse, por exemplo, em questões esotéricas, como a mística pitagórica e a alquimia. Mas tal interesse é visto como marginal pela história da ciência tradicional, que se dedica sobretudo à procura de traços que indiquem nesses cientistas ideias precursoras da ciência moderna. Então é o seguinte, vou contar isso para vocês da seguinte maneira. Meu filho, pai do meu neto, do Cadu,
quando ele estava estudando lá em Natal, eu estava fazendo doutorado, ele estava estudando na UFRN, estava fazendo química na UFRN. Então, olha só, estava fazendo química, ele conheceu um professor que eu conheci também, muito, muito bacana o cara, eu fiquei muito amigo do filho dele. Só que este professor, ele era ateu. Tá? Qual é a base do entendimento de um ateu? Deus não existe, mas isso não é o suficiente. Tá? O ateu não acredita nas coincidências, tá? Que levam ao entendimento de uma ação divina. Não é simplesmente que Deus não existe. Tá? Se você, por exemplo, diz assim, eu ia pegar um ônibus, não peguei esse ônibus, perdi a minha viagem. Mas depois você sabe que o ônibus virou, capotou. Cara, você podia estar naquele ônibus. Você podia ter sofrido... por exemplo, para não inventar uma história. Lembro daquele paraense, acho que os 2 paraenses, não sei quantos, mas várias pessoas perderam o avião na conexão. Elas vinham de um lugar, não me lembro de onde elas vinham, parece que era do Tocantins. Elas foram para a cidade, lá não me lembro para a cidade, acho que não sei se era Goiás. Mas enfim, eles foram fazer a conexão e perderam a conexão do avião. Tá? E não pegaram o avião que ia para São Paulo. Esse avião que ia para São Paulo caiu, morreu todo mundo. Tá? Todo mundo morreu. Menos aqueles que não embarcaram. Mas eles deveriam ter embarcado. Por uma questão de horário, uma imposição de alguém, sei lá, pela ordem de alguém, os caras não embarcaram. Eles não morreram. O que um religioso imediatamente vai dizer? Intervenção de Deus para salvar aquelas pessoas daquele desastre, porque elas não era a hora delas, elas não deveriam morrer. Tá? O ateu, ele não vai acreditar que aquilo foi coincidência. Tá? Aquilo foi desorganização de alguém. Então, o avião de onde eles vieram para pegar a conexão atrasou. Eu já tive isso também. Eu já passei por essa situação. Uma vez eu estava vindo de Tucuruí para Belém. Quando eu cheguei no aeroporto, deu overbook. O que é overbook? Quando o avião está lotado, a empresa vende mais passagens do que assento. Então é como se fosse uma lotação. Quem pegou antes o avião, quando chegou em Tucuruí não tinha lugar. Por quê? Porque ninguém ia descer lá. Ou seja, uma desorganização da empresa. Aí a empresa teve que pagar hotel, passei um dia a mais. No outro dia eu peguei o avião e voltei para Belém. Então, é dessa maneira que o ateu vai ver as consequências, ação e consequência. Ele não vai pensar em intervenção divina. Por que aquelas pessoas que elas eram pedreiros, eles estavam trabalhando numa obra, por que aquelas pessoas tinham mais importância para viver do que um casal de influencer que faleceu, né? Que a mulher era fisioterapeuta do cara que era jogador de futebol? Essas pessoas, elas não eram mais importantes para Deus, por isso elas morreram? Ou, enfim, esse tipo de especulação não cabe para um ateu. E aí o meu filho, ele vendo tudo isso e baseando tudo isso em conhecimento científico, ele disse que ele era ateu. Ele era ateu, que ele não acreditava em Deus. Aí foi a conversa que eu tive com ele, que eu vou falar para vocês agora. Eu disse assim: conheces o Lutero? Lutero era cientista. O que ele fez? Fundou uma igreja. Conheces o Newton? O Newton era cientista. Era o presidente da Real Sociedade Científica da Inglaterra, a Royal Society.
O que ele queria? Provar que Deus existe. Por quê? Porque ele era ultra religioso. Ele era amigo do Papa. Ele era ultra religioso. O que o Galileu queria? Provar que Deus existe. E ele queria provar que Deus existe, mostrando o seguinte, que assim como Deus agiu aqui neste planeta, ele age em outros planetas. Tudo que ele criou para cá, ele criou em outros planetas. Ele tentou fazer uma igualdade. O projeto do Galileu era esse. Por que ele não foi morto? Porque ele era amigo do Papa. Então ele era ultra religioso. O Copérnico foi pego numa armadilha e ele só foi morto porque ele se negou. Ele se negou a falar que ele estava errado. Então ele era um orgulhoso. Então queima esse daí. Primeiro ele foi considerado herege, ou seja, ele era religioso. Aí ele deixou de ser religioso, herege. Agora a gente pode queimar. Um religioso a gente não pode queimar, tem que queimar um herege. Então, o Steve Hawking agora foi um dos mais brilhantes físicos que teve no nosso tempo. O Steve Hawking, ele escreveu 2 livros para explicar a existência de Deus. O Einstein, a mesma coisa. Ele não era ultra religioso, mas ele queria provar que Deus existe. Tanto que a mais famosa frase, uma das mais famosas frases do Einstein é que Deus não joga dados. Ou seja, Deus não gera acaso. Deus constrói as estruturas. É isso que significa a frase dele. Deus não joga dados. Então vejam bem, tudo isso, a ciência, ela queria fazer com que houvesse uma reorganização do pensamento, mas ele não queria se distanciar. Por isso, essas situações esotéricas é exatamente isso que eu estou falando. Para o Kepler, para o Newton, eles acreditavam em Deus, eles eram religiosos, mas não interessa isso. Interessa que eles desenvolveram um estudo sobre a gravitação universal. Aí a física ela se mantém plena, independente de outras coisas. Mas não se acredita que o Kepler e o Newton tivessem religiosidade. Não se evidencia isso. Do mesmo jeito que o Pitágoras e os alquimistas acreditavam. Os alquimistas acreditavam em determinadas situações de transformação, tá? Que hoje que a gente chama de química, tá? Mas era tudo numa situação de esoterismo, tá? Então a ciência tentou tirar o esoterismo, tirar a visão, vamos dizer assim, mais religiosa de todas as discussões, tá? Ok, até aí? Posso continuar? É preciso, no entanto, ler os trabalhos originais no contexto de suas próprias preocupações, em vez de aplicar sobre elas ideias atuais acerca da definição de ciência e das disciplinas científicas. A autora tenta colocar isso daqui para dizer o seguinte: olha, a gente não pode acreditar que a ciência seja desumana, que a ciência seja desprovida das divindades, tá? A crença que a gente tem nas religiões é na mesma intensidade a crença que a gente tem na ciência, tá? E aí o que acontece? Por exemplo, você tem um filho que está com febre, tá? Aliás, perdão, não. O exemplo que eu queria dar. Você tem um filho, uma criança pequenininha, que ela está com soluço. Você pega um pedaço de algodão, mela com a saliva e bota na testa dela. Para quê? Para o soluço passar. Você acredita nisso? Você acredita que aquele algodão com a tua saliva, com a saliva da mãe, qualquer outra pessoa, transfere para aquela criança uma situação onde ela consegue superar aquele momento que ela tem o soluço, tá? Do mesmo jeito que você corta
cortam limão em cruz, né? E faz uma limonada com esse limão cortado em cruz e toma uma aspirina, por exemplo. É a relação entre o que é cultural e o que é industrial. Então as pessoas, elas criam estruturas, elas criam maneiras de ver isso, tá? Outro exemplo, o termo filosofia natural, empregado até mesmo por Newton, tinha uma conotação bem diferente da física de agora. Os filósofos naturais não separavam de modo claro questões místicas ou teológicas do que consideramos preocupações científicas genuínas. É esse exemplo que eu dei agora. Você usa o remédio, mas faz a oração, tá? Você mescla as coisas. Então isso não se perdeu. Só que algumas pessoas, para valorizar o conhecimento científico, retiram totalmente o acaso, retiram totalmente a maneira de ver com influências de outras situações que não sejam aquelas que eu acredito, tá? Vou dar uma ideia assim. Imagina você andando aqui nas ruas de Belém, ali pela Presidente Vargas, ali na Praça da República. Aí você vai andando, né? E você vai com uma pessoa do teu lado. Aí você diz assim, passa para cá. Aí você troca de lado com a pessoa. Quando vocês dão o primeiro passo, cai uma manga na cabeça da pessoa. Vai dizer assim, nossa, Deus interviu para eu trocar de lugar com essa pessoa que levou uma mangada na cabeça. Aí, isso é uma crença, tá? A coincidência de cair a manga exatamente naquele momento é totalmente compreendida a partir de uma mecânica que você não domina. Então você chama de sobrenatural. Mas aquela manga poderia ter caído muito antes de vocês passarem, ou caído logo depois que vocês passassem. E não teria nenhum tipo de influência. Então essa maneira de ver as coisas a partir da compreensão do sobrenatural, ela é pessoal. A ciência não é pessoal, a ciência é universal. Então, de maneira universal, uma pessoa vai dizer assim, foi só uma coincidência vocês estarem naquele momento, naquele lugar. Não tem nada de Deus nessa história. Eu não acho que Deus, para punir o colega que estava contigo, jogou a manga na cabeça dele. Não foi uma punir. Aí a gente conversa, Deus está lá para punir ou ele está lá para salvar? Aí vai depender. Porque se vocês forem olhar na Bíblia, sempre tem um rei que se vale de Deus para matar todo um outro povo. Não é o povo dele. Quem vai chorar é a mãe do outro, não a minha mãe. Então, tá tudo bem. Outro ponto. Nosso objetivo neste capítulo não é explicar em detalhes o amplo espectro das ideias sobre ciência no período. Desejamos somente inserir as transformações da matéria no século XVII em um contexto mais amplo, relacionando com desenvolvimentos intelectuais com as mudanças por que passava a sociedade, em particular com a crescente valorização da técnica. Aí a gente vai começar a lembrar de coisas que a gente já discutiu. Existia uma matemática prática e existia uma matemática teórica. A antiguidade trabalhava com uma matemática teórica. Agora na ciência se vai trabalhar com uma matemática prática, tá? Então essas situações elas começam a se modificar, ok? O desenvolvimento da ciência na Europa foi impulsionado pela criação, a partir do século XII, das primeiras universidades como as de Paris, Oxford e Bolonha. Tá? Vamos ver aí, Paris, França, Oxford, Inglaterra, Bolonha, Itália, eram os principais centros culturais. Hoje, tá? Se vocês observarem imagens desses lugares da Itália, imagens da França, imagens da Inglaterra, vocês vão ver
muitos prédios com representações bem antigas. É diferente, por exemplo, dos prédios de Nova York. Os prédios de Nova York são todos modernos, com uma estrutura arquitetônica moderna. Os prédios europeus, eles são todos antigos, a maior parte antigo, né? Se vocês viram aí a Olimpíada, quando mostrava assim o horizonte de Paris, o centro de Paris é todo de prédios de até 3, 4 andares. Lá muito para trás tem um prédio grande e tal. Ou seja, há uma preservação das estruturas culturais muito forte nesses países. Então, Paris, Oxford e Bolonha, eram cidades que eles absorveram uma estrutura de reorganização do conhecimento científico e que deu muito certo, tá? Por conta do seguinte, vamos pensar aqui. Paris. No início do século XX, lá em Paris, foram organizadas feiras de ciência. De onde veio o avião? Onde foi construído o primeiro avião? Tá? Foi construído na França. A indústria se desenvolveu fortemente na Inglaterra. A partir do quê? Dos estudos que foram desenvolvidos nas universidades. E Bolonha, na Itália? A Itália já era uma potência cultural desde a época em que que deu um impulso às grandes navegações. Foi exatamente o domínio comercial italiano, que fazia contato direto com a África, que fez com que Portugal e Espanha desenvolvessem as estruturas das grandes navegações para dar a circunscrição, ou seja, a circunnavegação, ou seja, dar a volta pelo continente para chegar nas Índias e comprar produtos e voltar pelo mar. Então, tudo isso está relacionado a esses momentos potenciais da humanidade. Por conta do quê? Por conta da criação das universidades. Tá? Os currículos de ensino se baseavam nos antigos trivium, lembra? Incluindo lógica, gramática e retórica, quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, que juntos formavam as 7 artes liberais. Isso aí a gente já viu. Tá? Os trabalhos de Aristóteles, quase todos já traduzidos, então forneciam um solo comum, um método lógico que deveriam estar na base de qualquer investigação filosófica ou científica. De onde é que surgiram esses trabalhos? Eles vieram dos mosteiros, que tinham os escribas. Então, os trabalhos que eram feitos todos em grego, eles eram traduzidos para o inglês, para o latim, tá? Principalmente para o latim. Então, aquilo que era trabalhado na antiguidade era trabalhado agora, mas com uma outra roupagem, com uma outra estrutura chamada de ciência. Tá? Aquilo que era filosofia antes, agora passa a ser ciência. Então, a matemática era estudada para ajudar na compreensão das proposições aristotélicas sobre a lógica e a natureza. A aritmética consistia em regras de cálculo. A geometria era retirada de Euclides e de outras geometrias práticas. A música era influenciada por Boétius. E a astronomia seguia a tradição de Ptolomeu e das tradições de trabalho dos árabes. Então, vejam só. Tudo que era produzido na antiguidade vem agora para a modernidade, para a ciência, de tal maneira que se utiliza esses conhecimentos, mas traduzidos para um tempo que era, no caso, na época, o tempo presente. Né? A matemática não tinha um lugar proeminente, mas alguns estudos foram feitos, sobretudo em Oxford e Paris, com o objetivo de esclarecer a filosofia natural aristotélica. Ou seja, o que é essa filosofia natural aristotélica? É o mundo, os limites do mundo, a maneira como os astros se movimentam. Então vejam bem, para Aristóteles, por que o Sol nasce no leste e se põe no oeste? Porque o deus Hélio, que é o deus Sol,
sobe em sua carruagem de fogo, viaja pelo céu até o outro extremo do mundo. Quando ele chega no extremo do mundo, ele não tem folga, não, é que nem professor da universidade. Ele pega o barco, dá a volta pelo mar, chega de novo na sua carruagem de fogo, e claro, outra carruagem, porque aquela primeira já pegou fogo. Aí ele pega outra carruagem e viaja pelo céu até chegar no horizonte oeste, e isso acontece todo santo dia. Essa é a explicação aristotélica. Aí veio o Newton, o Kepler, o Galileu e disseram o seguinte: a Terra está no centro, a Terra está num movimento ao redor do Sol. O que é aparente é que o Sol se movimenta, mas na realidade é a Terra que se movimenta ao redor do Sol. Não tem carruagem de fogo, não tem hélio, não tem nada disso. O que tem é um movimento contínuo da Terra ao redor do Sol, que recebe iluminação uma parte, outra não. Então, se recebe uma iluminação uma parte, a outra não, existe dia aqui e noite ali. Tá? Então, todas essas estruturas elas são reorganizadas. Tá? No século XVI, em particular, foram elaboradas diversas teorias acerca do movimento, expressas por meio da matemática e usando-se a linguagem de razões e proporções. Tá? Então, as teorias, as funções criadas, elas são para dizer, olha, o grande atrai o pequeno, então há uma proporcionalidade. Daí se desenvolveu a teoria da atração gravitacional. Aquele grande atrai o pequeno. Quanto mais longe ele está, menor é a atração gravitacional, ou seja, razão inversa. Quanto mais perto ele está, maior será a razão gravitacional, ou seja, uma razão inversa de proximidade e tamanho. Então, tudo isso são elementos trazidos para a ciência a partir da matemática. Começaremos por descrever a trajetória dessas instituições, detalhando brevemente a teoria do movimento criada por um dos expoentes da Universidade de Paris, o Nicolas Oresme. As transformações da ciência entre o século XI e XV abriram caminho para o Renascimento. O que é o Renascimento? É o surgimento de uma nova proposta de humanidade. Tá? A humanidade que era restrita a querer ir para o céu, tá? Que deu a sustentabilidade financeira para a igreja, porque se você tivesse que ir para o céu, você não teria que ser uma pessoa boa, não. Você teria que comprar indulgência. Ou seja, ainda hoje compram indulgência, mas a partir do dízimo. A indulgência era um papel que dizia assim mesmo: você tem direito a ir para o céu. Quanto? 10 dinheiros. Então o cara dava os 10 dinheiros, comprava o papel e podia morrer tranquilo. Ele sabia que ele já tinha um pedaço no céu. Tinha sido vendido pela igreja, então dava certo. Tá? E aí, nessa situação, o Renascimento ele surge para dizer assim mesmo: ei, seus bestas, para de ter essa ideia, porque vocês compram um papel, mas não quer dizer que vocês vão para o céu. Tá? E esse renascimento é a valorização do homem perante Deus, porque Deus não era a imagem e semelhança de Deus, o homem não era a imagem e semelhança de Deus. Por que de repente ele deixou de ser? Então o renascimento é a forma de dizer que o homem tem tanta importância quanto Deus. E chega um determinado momento que o homem é muito mais do que Deus. Então a religião é retirada de lado, por isso surgem os ateus, e depois a religião começa a ganhar uma conotação de religare, que é ligar o homem a Deus novamente. Religião. Antes era a igreja, surgiu então a religião. Religare, que é eu que perdi a minha fé, agora tenho que rever minha fé para me elevar ao Espírito Divino. Tá? Tem um monte de gente que reza e continua sendo um demônio. Principalmente aqueles que rezam na igreja, rezam na igreja. Quando ele chega em casa, eles batem na mulher, batem nos filhos. Depois ele mata a mulher em nome do amor. Por aí vai. Feminicídio acontece demais.
E os principais motivos do feminicídio é o amor. O amor que o cara sente pela mulher, ele prefere ver ela morta do que com outra pessoa, ou ela feliz. Então ele vai lá e não tem problema não. E mata. Mata em nome de Deus. Mata em nome da fé. Mata em nome do amor. Ah, tão lindo isso. Ai. Aí hoje apareceu uma notícia lá de uma moça que o padrasto dela chegou bêbado em casa, agrediu a mãe dela, ela pegou uma faca e matou o cara. Ah, com certeza vão queimar essa moça na fogueira. Com certeza. Ah, porque o cara tem direito de bater. Ele não tem a filha que não tem o direito de matar o cara. Mas imaginem vocês aí na situação. Você mataria? Eu mataria 2 vezes. Tem uma situação que aconteceu aí com a minha filha lá com o professor da universidade que me deu vontade de fazer isso, mas eu acho que ia me repreender pelo que eu ia fazer. Então é melhor não fazer. Deixar acontecer, que coisa pior vem por. Voltando agora. Mencionamos no capítulo o desenvolvimento de práticas aberturas durante os séculos XV e XVI. Porém, havia muitos outros interesses na ordem do dia. A geometria ainda era o principal domínio da matemática e qualquer pessoa que quisesse aprender ciência precisava começar pelos elementos de Euclides. Olha só, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Que é o seguinte, eu fiz o meu mestrado em educação matemática. Meu mestrado, tá? Mas era assim, foi em 2000, 2001, mais ou menos assim, a gente já estava tendo essas disciplinas. Então imagina que antes, nesse período, a matemática pura era absoluta, tinha que dominar conteúdo para ser mestre. Aí nós tínhamos uma disciplina que não levava para lugar nenhum, chamada Tópicos de Matemática. Era ministrada por um professor muito, assim, sabe, aquele professor que... Eu não sei se vocês têm professor assim, mas aquele professor que, se não souber matemática pura, é um ignorante, é um idiota. E ele achava que ele era a pessoa mais inteligente do mundo. Ele me odeia até hoje, eu odeio ele. Se eu tiver aqueles controle remoto de televisão, eu desligo o marca-passo dele. Aí, o que acontece? Ele impôs ao mestrado, foi imposição ao mestrado, que nós tivéssemos aulas de tópicos de matemática. Que tópicos de matemática? Matemática pura. Para que eu vou estudar matemática pura se a minha formação é em educação matemática? Para que eu vou usar matemática pura para ver como é que o carpinteiro naval desenvolve seu trabalho? Não tem sentido nenhum. Mas tinha que ter matemática pura porque é isso que o matemático tem que estudar. Acabou. Não teve mais essa disciplina. Acabou. Ninguém deu nem tchum. E aí, o que acontece é o seguinte, nessa situação, aconteceu a mesma coisa, tá? Para que se falasse da ciência como uma coisa nova, era necessário trazer elementos antigos. Se você não começasse a falar dos antigos, ou no caso dos elementos de Euclides, então não valeria a pena falar de ciência. Então, é assim, o velho, ele não aceita perder para o novo. Ele não aceita abrir mão de espaços. Ele ainda quer se manter no domínio das coisas. E esse domínio das coisas é a tradução do conhecimento. A ciência vê o mundo de uma maneira diferente, mas você só pode ver a ciência de uma maneira diferente se você olhar com o olhar do anterior. É um absurdo isso. É um absurdo. É uma obrigatoriedade desnecessária.
No entanto, aos poucos foi crescendo a consciência de que grande parte do conhecimento geométrico deveria servir às aplicações, desde as mais práticas, como as técnicas para construir mapas, até as mais abstratas, como a teoria da perspectiva na pintura e na astronomia. Então vejam bem, falar dos elementos de Euclides muito bem, é teórico, absolutamente teórico, mas como é que a gente utiliza isso numa prática? Aí foram começando a levantar as estruturas geométricas. E aí, por exemplo, é justamente com a utilização prática dessas estruturas geométricas que surge a trigonometria. Tá? Porque os elementos de Euclides tratam do teorema, tá? Os teoremas. E esses teoremas do Euclides estão relacionados à leitura da esfera, à leitura do triângulo. Quando isso foi utilizado na astronomia, quando isso vai ser utilizado na geometria, surge então a geometria analítica, que a gente viu lá no início, com o Descartes. E na pintura, por exemplo, a pintura que faz o marco dessa mudança é aquela pintura que vocês conhecem muito bem, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela foi um marco que mudou a pintura no mundo, porque as pinturas sempre eram planas, totalmente planas, não havia profundidade. E quando vocês observarem a próxima vez que vocês olharem a Santa Ceia, vocês vão ver que tem um plano primário, o plano primário é da mesa, o plano secundário é das pessoas, o plano terciário é do fundo. E aí você percebe que eles estão numa sala. E você vê a profundidade da sala, você vê o tamanho da mesa, você percebe a distância entre a mesa e as pessoas. Então, tudo isso foi construído geometricamente, a partir de uma releitura dos teoremas, das implicações teóricas levantadas por Euclides, Pitágoras e outros da antiguidade. Tá? Por exemplo, a astronomia. Hoje a astronomia, se você não compreende a astronomia com profundidade, você não entende o céu. Você acha que as Três Marias são 3 estrelas uma do lado da outra. Negativo. Elas são totalmente diferentes, tamanhos totalmente diferentes, e elas estão em posições totalmente diferentes. Nós estamos numa perspectiva de olhar as três de uma maneira pontual. Tá? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso chama de paralaxe. Tá? A paralaxe, ela funciona assim. Eu tenho este bonequinho aqui, que é o Mário. No caso, esse daqui é o Luigi. Não, esse é o Mário. Esse é o Mário. E eu tenho aqui o Tiquiliro. São os meus 2 filhos. Esse aqui é o Gabriel e esse daqui é o Augusto. Aí a gente olha assim e vê o seguinte. Olha, o Tiquiliro é maior do que o Mário. Só que tem um detalhe, se a gente colocar eles no mesmo plano, você percebe a diferença, que o Mário é maior que o Tiquiliro. Mas como eles estão em planos diferentes, então o tamanho do Mário é menor do que o Tiquiliro. Isso é paralaxe, é a percepção da distância a partir do tamanho aparente. E aí, isso é introduzido na astronomia a partir de estudos geométricos. Tá? É uma outra forma de ver. Datam desse período, por exemplo, os trabalhos de Viette sobre a arte analítica, que disseminou um novo modo de resolver problemas geométricos por meio da álgebra, tá? Que é a geometria analítica. Além do pensamento mecanicista, a revolução científica do século XVII é particularmente associada à expansão da ciência, a ciência experimental e a materialização da natureza atribuídas a Galileu. Então, qual é o papel do Galileu nesse negócio aí? O Galileu propôs uma matemática prática, absolutamente prática. Então, você utilizar a matemática teórica para você construir instrumentos, armas, arquitetura, tudo isso ele propôs. Aí é que é o ponto básico aqui da revolução científica. Investigaremos, portanto, o seu papel, que já foi objeto de inúmeras aquarelas e mistificações. Na matemática, a geometria cartesiana é o cálculo infinitesimal,
são vistos como duas manifestações mais importantes desse período. É aí que entra o trabalho do Hilbert. O Hilbert e o príncipe da matemática. Não estava pensando nele, esqueci também o nome. É conhecido como o príncipe da matemática, não é o Gauss. Tá? O Gauss e o Fermat, eles criaram uma maneira de representar números cada vez menores. Tá? Então, o número infinitesimal é assim, o que existe entre dois números naturais? Existem infinitos números. Mas como é que você pode entender isso? Porque na medida em que você vai criando um limite para chegar a um determinado valor, esse limite amplia o espaço entre eles. Tá? Não sei se eu contei para vocês a história do Aquiles e a tartaruga. Mas o Aquiles e a tartaruga é exatamente essa ideia do infinitesimal. Não importa quantos passos o Aquiles se aproxime da tartaruga, a tartaruga sempre vai estar um passo além dele. Tá? Uma ideia infinitesimal. Aqui, quase para finalizar. Tá? É natural perguntar assim quais seriam as relações entre os dois eventos. O progresso da matemática poderia explicar a matematização da natureza, ou o ideal mecanicista explicaria a transformação da matemática. Vejam bem. O que significa isso? Tá? Quem influenciou quem? Foi a matemática que influenciou a física? Ou foi a física que influenciou a matemática? Porque assim, a física é a prática, a física é a verdade, a física é a vivência. Então, por favor, crie uma matemática aí para explicar essa verdade, essa vivência aí. Isso seria uma influência da física sobre a matemática. A matemática criou, olha, nós temos os movimentos, nós temos as estruturas, podem usar aí no que vocês quiserem. Aí a física usa para descrever determinadas coisas. Então é a matemática influenciando na física. Tá? Então fica, quem que influencia quem? É a estrutura mecânica que influencia a matemática ou a estrutura matemática que influencia a mecânica? Tá? Preferimos acreditar que ambos faziam parte de um mesmo movimento, pois para um pensador da época não se tratava mais de desenvolver as causas dos fenômenos naturais, e sim de compreender como eles se davam. Tá? Então, um ajuda o outro na compreensão e na descrição. Tal compreensão adquiriu características próprias, passando a ser associado à quantificação e à medida, e a evolução das técnicas teve um lugar importante nessa transformação. Assim, os trabalhos de Descartes devem ser inseridos no contexto da ciência então praticadas. É aí que vem aquele negócio que a gente chama de cartesiano. O cartesianismo, a forma de explicar as estruturas matemáticas a partir das teorias do Descartes. Depois de traçar esse panorama, enfocaremos o tratamento algébrico de problemas geométricos. O sistema de coordenadas dito cartesiano foi introduzido na geometria de Descartes, que analisaremos mais de perto, procurando permanecer fiéis aos termos e aos argumentos da época. Além dessa obra, mencionaremos os trabalhos geométricos de Fermat e suas discussões com o colega francês. Ao final do capítulo será analisada a aplicação de métodos de ambos os problemas das tangentes. Deixa eu explicar rapidinho. Onde é que vai cair esse negócio aí? Vocês já ouviram falar disso? Olha quem está chegando aí. Assim, vocês já ouviram falar dessas situações? Vocês já ouviram falar chamada de geometria não euclidiana ou geometria riemanniana.
Vocês já ouviram falar desses termos em algum momento. Isso é uma forma de reorganizar a geometria plana para uma geometria esférica. Então, uma reta, ela só existe em uma situação plana, tá? Vou pegar aqui o exemplo de uma coisinha aqui. Olha só. Essa vareta, vamos supor que é uma reta. Vamos supor que a cabeça do Tikiliro, que tem um formato arredondado, você vai colocar esta reta no planeta que é redondo. Não bate. Não bate. O que você tem que fazer? Você tem que dobrar a reta para ela caber na forma arredondada. Então, isso é uma maneira de você criar uma nova geometria. Aí surge, então, o estudo das tangentes. Tá? Nesse estudo das tangentes, vocês já estudaram isso em limites. As aproximações pela direita e pela esquerda para chegar no limite. Como o limite é infinitesimal, você nunca alcança o limite, você sempre se aproxima dele pela direita e pela esquerda. Quanto mais próximo você chega dele, você pensa que está chegando nele. Não, não é. Você está se aproximando cada vez mais dele para que chegue nos valores infinitesimais. Então, todos esses estudos são em função de uma dobra da reta, que antes era tangente, para ela se adequar às estruturas esféricas, tá? Ou às estruturas circulares. E esse é um trabalho feito pelo Fermat, pelo Descartes, que pega também a sua manta plana e joga sobre a superfície, e aí vão surgir as coordenadas sobre a superfície circular ou esférica, que são os polos, o equador, os trópicos, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, tudo a partir das latitudes e longitudes, que são circunferências colocadas dentro na superfície das esferas, mas gerada a partir de linhas, tá? Então, na próxima aula, eu vou colocar isso para vocês entenderem como é que é o estudo dessa nova geometria, tá? Que influenciou principalmente no âmbito das grandes navegações. Tá ok, pessoal? Então, olha, a gente fica por aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma situação de como é que vocês vão acessar essa aula e as outras coisas também que eu vou deixar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha, vou colocar aqui um negócio para vocês. Para quem ainda nunca teve oportunidade de fazer isso, esse aqui é o site do... Vou colocar aqui, eu não estou compartilhando. Aqui. Esse é o site do Lemate. Como é que você entra na sala da disciplina? Você vem aqui, tem disciplina, graduação e tal. Aí tem história da matemática. Quando você clica aqui, ele vai te levar para onde o ambiente. Tem os dois livros aqui, você pode baixar os dois livros, tá? Aí aqui eu vou colocar videoaula. Que videoaula? Tem várias videoaulas aqui de outras situações de aula que eu já fiz, tá? Quando a disciplina é chamada Evolução da Matemática. Aí eu vou colocar essa aula. Tem dois vídeos aqui que eu acho que é importante vocês darem uma olhada. Um é sobre com o Biratã D'Ambrosio falando sobre a história da matemática. E o outro sobre uma análise da escola de Atenas. Legal, o cara resolveu estacionar o caminhão dele agora aqui na frente. Aí é sobre a escola de Atenas, que é uma aula que eu já até dei para vocês sobre o surgimento do Renascimento, tá? E quais são os filósofos que estão aqui representados. E aí aqui em cima vai ficar desse jeito aqui, tá? Como aula e com os slides. Vai ficar aqui a aula e os slides aqui embaixo. Vocês podem acessar. Então, assim que eu acabar a compilação dele no YouTube, eu coloco aqui para vocês assistirem, se vocês quiserem, tá? E, claro que já com o material.
E para registro de frequência, como está gravado, já está aqui o nome de todo mundo que está aqui na sala, ok? Então não se preocupe com lista de frequência, que já está tudo pronto. Tá? Perguntas? Alguma dúvida? Não? Então, pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Peço mais uma vez desculpa por não ter feito essa aula presencial. É uma questão chatinha de saúde que eu tenho que controlar. Mas deu certo. Estamos aqui, estamos terminando no horário que a gente marcou, 11 horas. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Assim eu vou parar de gravar aqui agora. E